Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto que apoia esta pré-aula, que nós publicamos também no site do portal Escola Dominical, portalebb.org.br. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical, cadastre-se no site para ter acesso à sala dos professores, o cadastramento é gratuito. Muitas pessoas não estão se utilizando da sala dos professores, mas preferiram fazer suas perguntas no canal do YouTube, mas nem sempre teremos condições de responder a essas perguntas no canal do YouTube. Então os irmãos acessem ali o portal, o site do portal. Ouçam as leituras diárias, breves meditações em áudio dos textos sugeridos das lições bíblicas para cada dia, onde além do irmão estudar a lição, terá um momento devocional. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebbportal, e no LinkedIn, onde os irmãos têm links de dezenas de videoaulas, de textos de apoio, de slides, de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, horário de Brasília, os irmãos são convidados a assistir aqui no nosso canal do YouTube a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, a partir das 18h30, compareça à igreja. A reunião é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Mas não deixe de comparecer à sua Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical só se realiza quando a igreja local se reúne para estudar a Palavra de Deus. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa CGADB. E hoje estaremos estudando, nesse trimestre bíblico, em que estamos estudando a Epístola aos Hebreus, a lição de número 10, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Estaremos estudando o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. O autor aos Hebreus está mostrando aos seus leitores, crentes judeus, que estavam pensando em abandonar a fé em Jesus Cristo para voltar às práticas do judaísmo, premidos que estavam pelas perseguições, pelas dificuldades e aflições que viviam em Israel, que estava numa tensão política muito grande, pois estávamos às vésperas da eclosão da primeira guerra entre os judeus e os romanos, guerra que terminaria com a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém no ano 70. Esta guerra começou no ano 66, e esta carta foi escrita entre os anos 64 e 65. O escritor aos Hebreus está mostrando que é uma insensatez abandonar a fé em Jesus para voltar às práticas judaicas.
E nós vimos nas últimas 2 aulas que o escritor aos Hebreus, ele mostra, aliás, nas últimas 3 aulas, ele mostra que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, portanto, seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico que valia na lei. Ele mostra que a aliança estabelecida por Jesus é superior à aliança estabelecida na lei. E nós vimos na aula passada que o culto, o próprio culto da lei, mostra que a lei é inferior à aliança estabelecida por Cristo, porque o próprio culto da lei mostra que o caminho ainda não havia sido descoberto, que não havia acesso a Deus, que a lei apenas apontava o pecado, mas era incapaz de tirar o pecado. E prosseguindo neste argumento, depois do argumento do culto, o autor aos Hebreus colocou o argumento do testamento, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão, e que o sangue derramado para a lei entrar em vigor foi sangue de animais que não tinham condão de purificar o pecado, mas apenas de cobri-lo, e oferecido por sacerdotes que 40 dias depois tiveram interditado o seu exercício sacerdotal por causa do episódio do bezerro de ouro. Ao revés, o sangue derramado na nova aliança foi o sangue de Jesus, um sumo sacerdote que é imaculado, santo e inocente, que penetrou no céu e no único sacrifício ele tirou o pecado do mundo. E agora ele que havia tirado o pecado apareceria segunda vez para aqueles que o esperavam para a salvação. Ou seja, a salvação se concretiza, se finaliza no aparecimento da glória de Cristo, quando ocorrerá a glorificação, que é o último estágio do processo da salvação. E agora, prosseguindo este argumento, no capítulo 10, o autor aos Hebreus vai fazer um paralelo, vai mostrar o papel da lei no plano da salvação. E aqui nós temos a seguinte afirmação do escritor: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecados. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O escritor aos Hebreus diz que o dia da expiação se repetia a cada ano. No dia 10 do mês 7º, o dia da expiação, o sumo sacerdote, depois de oferecer pecados pelos seus próprios, oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, fazia um sacrifício em favor do povo, entrava no lugar santíssimo e cobria a tampa da arca com sangue. Isto era prova de que esses sacrifícios não podiam tirar o pecado. E a cada ano se comemoravam os pecados. A cada ano se comemoravam os pecados. A lei é apenas a sombra dos bens futuros, daquilo que havia sido prometido por Deus, que era a purificação dos pecados, que era o restabelecimento da comunhão entre o homem e Deus, que foi perdida lá no Jardim do Éden. E quando o escritor aos Hebreus diz que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, ele nos mostra com absoluta clareza que
que a revelação de Deus ao homem foi progressiva. E isto o autor aos Hebreus, ele já diz logo no início da carta. Quando nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que o autor aos Hebreus começa dizendo: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Aqui ele diz que a lei era a sombra dos bens futuros. Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ou seja, há uma revelação progressiva de Deus. Deus vai falando a mesma coisa, mas de muitas maneiras, até ele próprio falar ao homem através da pessoa de Jesus Cristo. E é exatamente isso que significa o dispensacionalismo. Hoje há muitas críticas contra o dispensacionalismo, inclusive dentro das Assembleias de Deus. Dentro do movimento pentecostal, que tem no dispensacionalismo uma de suas raízes. Dispensacionalismo que foi redescoberto por John Nelson Darby no século XIX. E foi divulgado por Cyrus Ingerson Scofield, através da sua Bíblia anotada, onde ele perscrutou aí os ensinamentos de Darby. Não é uma invenção do século XIX. É algo que está na Bíblia Sagrada. E o escritor aos Hebreus aqui fala que a lei é sombra dos bens futuros. A lei é uma revelação temporária que não era a imagem exata das coisas. Imagem esta que se apresenta quando Cristo se faz carne e habita entre nós e vimos a sua glória, que é a dispensação da graça. O entendimento da Bíblia em dispensações está aqui claramente demonstrado pelo autor aos Hebreus. A lei era a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Mas quando vem Cristo, que é a expressa imagem de Deus, lá capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, nós vemos 3, deixa eu ver aqui, eu não gosto de falar as coisas de cabeça. O versículo 3, a expressa imagem. É o próprio Deus se revelando, a revelação completa na dispensação da graça. Mas a lei, diz o autor aos Hebreus, ela apenas comemora pecados, faz lembrança dos pecados. Todo dia da expiação eu tinha lembrança dos pecados, porque o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos seus pecados, lembrando que era pecador, os seus pecados estavam cobertos, mas persistiam. E depois ofereceria sacrifício pelo povo, lembrando que os pecados do povo estavam cobertos, mas persistiam. Na lei nós temos a comemoração dos pecados. O dia da expiação era o dia da comemoração dos pecados. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Eles tinham consciência do pecado. E o pecado estava sempre diante deles. É o que Davi fala lá no Salmo 51. Salmo da sua confissão, dos horrendos pecados cometidos. Versículo 3 do Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele faz um clamor no versículo anterior. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Mas o pecado estava sempre diante dele. E todo dia da expiação, o pecado era colocado diante do povo. Havia uma comemoração dos pecados. Por isso havia uma expectativa
para que o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo e de lá saísse, para que comprovasse que a ira de Deus havia sido aplacada. Não o pecado tirado, mas a ira de Deus havia sido aplacada. Porque o escritor aos Hebreus diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Como é diferente, irmãos, o dia da expiação da ceia do Senhor. Jesus, antes de iniciar seu processo de paixão e morte, ele instituiu a ceia. A ceia foi instituída não para lembrar os pecados. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo explicando sobre o significado da ceia, e ele diz assim, capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia, nós nos reunimos não para comemorar os pecados, lembrar dos pecados, mas ao contrário, para comemorar o perdão dos pecados. Lembrar que Jesus morreu por nós e tirou o pecado do mundo. Na lei, os sacrifícios comemoravam os pecados. Lembravam que os pecados estavam diante do povo, inclusive diante do sumo sacerdote, e que precisavam ser cobertos para que a ira de Deus não caísse sobre o povo. Mas, quando nós nos reunimos na ceia do Senhor, nós nos lembramos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário uma única vez, e agora nós estamos purificados do pecado. É o que o autor aos Hebreus já disse lá no capítulo 9, versículo 26, segunda parte. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na lei havia comemoração dos pecados. Na aliança de Cristo, na graça, nós comemoramos o perdão dos nossos pecados. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, que quando Jesus entrou no mundo, assim que ele deixa a sua glória, ele faz uma oração. E aqui nós já temos uma lição muito importante. A partir do momento que Jesus deixa a sua glória, antes mesmo de encarnar como um embrião no ventre de Maria, ele faz uma oração. Entrando no mundo, ele faz uma oração. Ou seja, fora da glória de Deus, nós precisamos viver em constante oração. Como diz o hino da harpa cristã, se não me falha a memória, vamos procurar aqui, que falhou a memória. No hino 296, diz assim, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Este hino da autoria de Emílio Conde. Nós temos de estar em constante oração porque ainda não estamos na glória de Deus. Jesus, assim que deixa a glória, ele já faz uma oração. E esta oração, profetizada no Salmo, diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse,
eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseram nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. O autor aos Hebreus está mencionando aqui o Salmo 40. Salmo 40, Salmo de Davi, onde está escrito, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui vem, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aqui o salmista fala do Messias. Jesus disse que vinha ao mundo exatamente porque as ofertas e os sacrifícios não agradavam a Deus, porque não tiravam o pecado. Jesus vem e o fato de Deus preparar um corpo para Jesus, o fato de Jesus assumir a forma humana, era a demonstração da insuficiência da lei. A lei era insuficiente para tirar o pecado do mundo. E por isso Jesus vem ao mundo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele morresse por nós, derramasse o seu sangue e salvasse a humanidade. E esta vontade de Deus estava ali desde antes da fundação do mundo. Porque lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é dito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pedro também fala isso. Em 1 de Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Deus queria um sacrifício perfeito. E para isto preparou um corpo para Cristo, para que Cristo oferecesse a si mesmo, pagando o pecado da humanidade. Morresse no lugar da humanidade. A lei apenas apontava para esse sacrifício. Os sacrifícios da lei apenas eram figuras, tipos, encenações deste verdadeiro sacrifício que tiraria o pecado do mundo. E Cristo fez a vontade de Deus e morreu em nosso lugar. Ele ofereceu o seu corpo e a oblação, a oferta deste corpo se fez uma única vez. Olha o que diz lá em Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Mais uma vez salientamos isso. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho não se tornam o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo foi oferecido uma vez. Essa história de que o corpo foi oferecido cruentamente uma vez e agora é oferecido não cruentamente, não existe. O texto é claro. O sacrifício de Deus foi perfeito.
Ele morreu na cruz por nós e imediatamente o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós lembramos a sua morte. Não fazemos um novo sacrifício. A ceia do Senhor não é um novo sacrifício, nem é a presentificação do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi feito no tempo, uma única vez, e ele oferece este sangue derramado no santuário celeste e tira o pecado do mundo. É sacrifício único, porque é perfeito. E agora nós apenas nos lembramos do perdão, da morte de Cristo, até que ele venha. Porque, como ele morreu uma vez, ressuscitou, ele aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. E é por isso que a ceia também anuncia a vinda de Cristo. O efeito da morte de Cristo foi nos separar do pecado. Nós estamos santificados. Na vontade de Deus, nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Na lei, não. O sacerdote, ele oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar os pecados. E Jesus não só ofereceu o sacrifício que tirou o pecado, mas se assentou à destra de Deus. Está permanentemente na presença de Deus. Quando o sumo sacerdote só poderia visitar o lugar santíssimo, e não sem sangue, uma vez ao homem, uma vez ao ano. O sacrifício de Cristo aperfeiçoa os que para sempre são santificados. E aí, mais uma vez, o escritor aos Hebreus diz que, por isso, Deus havia prometido pelo profeta Jeremias que não se lembraria mais dos nossos pecados. Enquanto a lei impõe a lembrança constante dos pecados, Cristo nos traz o perdão e o esquecimento da parte de Deus dos nossos pecados. Eis a sublimidade, eis o grande privilégio que nos dá a nova aliança. Aliás, a dádiva. Qual é a dádiva? A nossa lição fala dádiva, privilégios e responsabilidades. Qual é a dádiva? Qual é o dom que que a nova aliança nos traz? É o próprio Cristo, o próprio Jesus. Cristo é formado em nós. Nós passamos a ser morada de Deus em espírito. Nós passamos a ser irmãos de Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus. Esta é a grande dádiva, é o próprio Jesus. Por isso, Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E também ele dizia, até que Cristo, eu sofro pelos irmãos, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E é por isso que lá na igreja de Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos, parecidos com Cristo. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos conformes à imagem de Cristo. Para isso nós somos salvos. Vamos ler lá, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós passamos a ter a imagem de Cristo.
Nós passamos a ser conforme a imagem de Cristo. Nós passamos a ser pequenos Cristos. Nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. Porque recebemos a Cristo. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Esta é a dádiva da nova aliança. E sendo pequenos Cristos, cristãos, conformes à imagem de Cristo, irmãos de Cristo, parecidos com Cristo, nós também podemos entrar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, com a boa consciência, santificados, separados do pecado, em comunhão com Deus, desfrutando da vida eterna. E vida eterna é esta comunhão com Deus, porque vida na Bíblia é união, morte é separação. A vida eterna, que é Cristo em nós, esta vida é a dádiva da nova aliança. A lei nada faz disso. A lei não aperfeiçoa a nossa consciência, porque a lei não tira o pecado. Se a lei não tira o pecado, a lei nos mantém separados de Deus e não do pecado. Tanto que o sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, primeiro precisa cobrir o seu próprio pecado e cobrir o pecado do mundo. E todo dia os sacerdotes oferecem sacrifícios contínuos e os sacrifícios de cada pecador, e no dia da expiação é oferecido sacrifício pelo povo, e isso continuadamente, porque o pecado não é tirado. Só há lembrança de pecados, enquanto que na nova aliança, Cristo em nós é liberdade do pecado. Jesus disse isso lá em João capítulo 8, versículo 32 e 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já tinha dito isso aos judeus que não criam nele. Nós somos descendência de Abraão, nós seguimos a lei. Mas Jesus diz, vocês são servos do pecado, porque a lei não liberta do pecado. Quem liberta é a verdade, e a verdade é Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A dádiva que é Cristo em nós nos liberta do pecado. A nova aliança nos separa do pecado, nos santifica, nos faz ter acesso livre ao céu. E é isso que então o escritor aos Hebreus diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E esse santuário aqui é o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora eu tenho pleno acesso ao céu, pelo sangue de Jesus. Como diz o hino da harpa, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus nos dá pleno acesso a Deus.
Agora nós permanecemos, podemos ter ousadia, podemos ter liberdade, podemos chegar até a presença de Deus, porque o caminho foi descoberto, o que a lei não tinha feito, como nós vimos na lição passada. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por Cristo, você pode chegar à presença de Deus. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós chegamos ao trono da graça, como o próprio escritor dos Hebreus já disse, lá no capítulo 4. Eu tenho pleno acesso ao céu. E como agora eu vou trocar a fé em Cristo por uma lei que não me tira do pecado, que não me liberta do pecado, não tem sentido. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo àqueles crentes judeus que vacilavam na fé. Pela salvação em Cristo, pelo sangue de Cristo, eu posso entrar no lugar santíssimo, ficar na presença de Deus. Mas para eu me chegar lá, eu tenho algumas responsabilidades. Veja bem que os privilégios são dois. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, eu tenho agora livre acesso a Deus, e eu tenho um sumo sacerdote, que é Cristo, que está intercedendo por mim. Cristo está intercedendo por mim. Então, além de eu ter pleno acesso a Deus, Jesus ainda intercede por mim. Porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que privilégio estar diante de Deus. Por Cristo. Ele é a graça que se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, como diz Paulo lá, Tito 2:11. E temos agora pleno acesso ao trono da graça, o favor imerecido. Nós estamos na presença de Deus pela graça. Nós nada merecemos, mas temos este acesso pelo sangue de Cristo. E temos este privilégio, que é este acesso, e termos ainda um intercessor, que é Cristo Jesus. Mas eu tenho responsabilidades. Esses privilégios me trazem responsabilidades. A primeira responsabilidade é uma atitude de santificação contínua. Porque o escritor aos Hebreus diz assim, e cheguemos com verdadeiro coração. O que é chegar com verdadeiro coração? É ter uma atitude de santificação contínua. Ou seja, o sangue de Jesus me separou do pecado e eu tenho que me manter separado do pecado. Eu só posso entrar no reino de Deus se eu nascer da água e do Espírito. Como diz o item 6 do cremos da nossa declaração de fé, é preciso que nós nasçamos de novo e que deixemos que o poder atuante da palavra e do Espírito nos tornem aceitos no reino dos céus. É a santificação. Eu tenho que chegar a Deus com verdadeiro coração. Estar em santidade. Não devemos pecar, mas se pecarmos, peçamos perdão pelos nossos pecados, porque nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, que é a propiciação não só dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Está lá em 1 de João 2:1 e 2. Por isso que a gente chega à igreja e ora. Muita gente entrou na igreja e nem sabe porque quando chega nela dobra o joelho e ora. E às vezes faz até uma rezinha. É para você pedir perdão pelos seus pecados, para poder chegar a Deus com verdadeiro coração. Essa é a primeira responsabilidade. Eu ter uma atitude de santificação contínua. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
próprio escritor aos Hebreus diz isso. Hebreus 12 e 14. Segunda coisa, eu tenho que chegar a Deus em inteira certeza de fé, confiando em Deus, crendo em Deus. Foi o que Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Nós vamos estudar na próxima lição a respeito da fé. É preciso que nós estejamos em inteira certeza de fé, depositando nossa confiança em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que chegar a Deus crendo. Se você não tem fé, faça como os discípulos que oraram ao Senhor, dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou façam como aquele pai do lunático, que quando Jesus disse para ele que se ele cria que ele podia expulsar o demônio do seu filho, ele orou dizendo: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Nós temos que ter inteira certeza de fé. É uma responsabilidade que nós temos, porque agora nós temos pleno acesso a Deus, porque nós cremos em Cristo. Então agora nós temos que continuar crendo. E nossa fé tem de se desenvolver a cada dia. Nós recebemos a fé salvadora pela palavra, ela se une à nossa fé inata no espírito humano e ela tem que se desenvolver a cada dia. Porque a fé é como o grão de mostarda. É a menor das sementes, mas se transforma na maior das hortaliças. Nós temos que ter os corações purificados da má consciência. Nós insistimos aqui que na lei os sacerdotes e os ministrantes não aperfeiçoam a sua consciência. Mas agora nós temos uma boa consciência. O apóstolo Paulo fala disso lá em Atos, capítulo 23, versículo 1. Ele diz assim, diante do sinédrio, da maior autoridade judaica, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Quem vive em santidade, quem vive obedecendo a Deus, buscando a Deus, está com boa consciência, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e limpa a nossa consciência. E eu tenho que continuar com boa consciência diante de Deus. E no capítulo 24, versículo 16, diz Paulo, agora para o governador Félix: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É outra responsabilidade que nós temos. Nós temos que manter a nossa consciência boa, sem ofensa. Eu tenho que me manter em santidade. Se eu continuar pecando, corre o risco de eu ficar com a consciência cauterizada, de eu perder a boa consciência. Consciência também é uma faculdade do Espírito. Vejam bem que qual é a responsabilidade que eu tenho? Manter meu espírito em comunhão com o Espírito Santo. Quando o pecado é tirado, o meu espírito volta a viver e se une ao Espírito Santo. Mas eu tenho que cuidar que este espírito se mantenha unido. E no espírito nós temos duas faculdades: a fé e a consciência. E essa é a minha responsabilidade na nova aliança. Manter a consciência limpa, sem ofensa, purificada, e manter a minha fé crescente, viva, atuante. Essa é a minha responsabilidade. Isso se chama santificação. Me manter separado do pecado. Me distanciar do pecado e me aproximar de Deus.
quanto mais eu me distancio do pecado, quanto mais eu me aproximo de Deus, a minha consciência fica sem ofensa, porque eu ando diante de Deus com uma consciência sem ofensa, com uma boa consciência. E o corpo lavado com água limpa. Isso não é tomar banho todo dia. Corpo lavado com água limpa é ser transformado pela renovação do meu entendimento. E isto se dá pela palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa é a lavagem da regeneração. Em vez de eu me lavar na pia de bronze, ou nos tanques, nas mikvé, lavando apenas o corpo, eu tenho que lavar a alma, eu tenho que me manter lavado, porque só vão entrar na Cidade Santa aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para eu me apresentar diante de Deus, eu tenho responsabilidades. Chegar com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas não é só isso. Eu tenho que reter firme a confissão da esperança. Eu não posso deixar de esperar Jesus. É outra responsabilidade que o cristão tem, que a nova aliança me impõe. Me manter em santidade, separado do pecado e cada vez mais próximo a Deus, com minha fé crescente, minha consciência limpa, mas também continuar a esperar Jesus. Estar vigilante, esperando Jesus. Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E lá em Marcos, capítulo 13, versículo 37, o Senhor diz, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. É a vigilância. Estar esperando Jesus. Essa é a nossa esperança. A volta de Cristo. Ir para a cidade celeste. Eu tenho que reter esta esperança. Porque eu sei que Jesus vai cumprir. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, dias de apostasia, já são muitos aqueles que não creem que Jesus vai voltar. Recentemente, grande pregador da palavra, grande estudioso da palavra, começou a dizer que a volta de Cristo é uma utopia. Já não está mais esperando Jesus. Muitos que se dizem cristãos hoje estão no Evangelho procurando um paraíso na terra, com prosperidade material, com riqueza, com saúde física. É isso que buscam. Estão esperando nas coisas desta vida. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz que os mais miseráveis dos homens são aqueles que esperam em Cristo só para as coisas desta vida. Mas nós temos uma responsabilidade. Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, que aqueles que estão escondidos em Cristo, aqueles que ressuscitaram com Cristo, pensam nas coisas que são de cima. Nossa esperança é a sua vinda, como diz o hino 300 da harpa cristã. Nós temos de esperar a Cristo. Era esta a esperança do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus,
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Era a esperança de João, 1 de João, capítulo 3. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Uma coisa puxa a outra. Quem vive em santidade porque está esperando Jesus. E quem espera Jesus, e por esperar Jesus, vive em santidade. Mas ele diz outra responsabilidade que nós temos. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O amor ao próximo. A prática de boas obras. Se nós temos uma fé crescente, uma fé viva, como diz Tiago, irmão do Senhor, a fé sem obras é morta. Se eu tenho coração e inteira certeza de fé, minha fé é viva e por isso eu pratico boas obras. Se eu tenho o coração purificado e eu participo da natureza divina, se Cristo vive em mim, eu amo o próximo. Porque quem ama a Deus ama o próximo. Ninguém pode estar em comunhão com Deus sem amar o próximo. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. E se eu agora sou participante da natureza divina, estou em comunhão com Cristo, Cristo vive em mim, eu também amo o mundo, eu também amo o próximo. Quando eu digo amar o mundo, estou dizendo amar as pessoas, não o maligno, não o sistema pecaminoso. Porque quem ama o mundo, o sistema pecaminoso, o amor do Pai não está nele. Outra responsabilidade que eu tenho, a prática de boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A outra responsabilidade é a comunhão com os irmãos. É estar numa igreja local, num grupo social, contribuindo para o crescimento espiritual dos irmãos. E aqui nós vemos o risco dos desigrejados. O desigrejado que tem crescido, o número de desigrejados tem crescido. O último censo disse que 14% dos evangélicos se diziam desigrejados, não tinham igreja. E este número deve crescer no próximo censo. Aqui no Brasil. Cuidado, meu irmão. Não podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Se você sair do grupo da igreja local, você morrerá. Porque nós somos o corpo de Cristo. E se uma célula sai do corpo, ela morre. Isso é uma armadilha de Satanás. E é responsabilidade nossa ficar na congregação. Ficar na igreja local, onde Jesus nos quer. Porque ali nós vamos ajudar os irmãos a crescer e eles vão nos ajudar a crescer. A salvação é individual, mas o crescimento espiritual é coletivo. Eles não podiam abandonar a igreja, diz o escritor aos Hebreus. Eles não podiam abandonar a igreja. Porque é uma responsabilidade da nova aliança. Nós estarmos em comunidade, ajudando uns aos outros, admoestando uns aos outros, levando a carga uns dos outros, nos amando uns aos outros, nos consolando uns aos outros, nos edificando uns aos outros. A dádiva é Cristo. Os privilégios, a ousadia de entrar no Santo dos Santos e o sumo sacerdote a nosso favor, Cristo Jesus. As responsabilidades, a santificação, a manutenção da consciência, da fé crescente,
a prática de boas obras, o amor ao próximo, a esperança da vinda de Cristo e a manutenção da vida em comunidade na igreja local. E aí, mais uma vez, o escritor aos Hebreus vai falar sobre a apostasia. Depois que ele mostrou que a aliança de Cristo é superior à aliança da lei, depois que ele mostrou que o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo é maior do que o sacerdócio da lei e os sacrifícios da lei, depois que ele mostrou qual é a dádiva da nova aliança, os privilégios e as responsabilidades, ele fala sobre o pecado voluntário. E mais uma vez, lembrando de um dispositivo da lei, ele vai mostrar o perigo de se abandonar a fé em Cristo Jesus. Em Números, capítulo 15, versículo 30, nós vemos o que a lei fala sobre o pecado voluntário. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. E tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma. A sua iniquidade está sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Nesta passagem nós vemos a questão do pecado voluntário. Nos versículos anteriores, eu não li os versículos anteriores, mas vamos ler aqui, no versículo 24 do capítulo 15 de Números. Será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. Versículo 27. Se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano. Ou seja, havia o pecado por erro e o pecado deliberado. Na lei, quem pecasse deliberadamente, quem de livre e espontânea vontade resolvesse ofender a Deus, e é isto que se diz, que se fizer alguma coisa à mão levantada. Essa expressão no hebraico quer dizer mão aberta, de forma arrogante, de maneira deliberada. A pessoa quer desafiar a Deus. Quer pecar porque quer pecar. Porque não crê que aquilo seja pecado, porque não crê que Deus cobre o pecado, não crê no senhorio de Deus, quer se revoltar contra Deus. Se ele fizesse isso, não adiantava oferecer sacrifício. Deus diz, não oferece. Quem pecar a mão levantada, quem pecar deliberada e voluntariamente, com intenção de desafiar a Deus, com arrogância diante de Deus, não adiantava fazer sacrifício, porque o sacrifício não cobriria o pecado. Aquela pessoa deveria ser morta. E logo em seguida, tem um caso.
de alguém que deliberadamente foi apanhar lenha no dia de sábado. E Deus mandou apedrejar, matar aquela pessoa. Porque era um pecado voluntário. Vejam bem, irmãos, na lei, que é uma aliança inferior, que não tirava o pecado, só cobria o pecado, que era um pacto imperfeito, mesmo na lei, quem pecasse voluntariamente, o pecado não podia ser coberto. E o escritor aos Hebreus, ele diz, imagine na graça, que é uma aliança perfeita, superior, se vocês decidirem abandonar Jesus deliberadamente, se vocês não mais crerem que Jesus é o Salvador, se vocês passarem a dizer que Jesus não salva, depois de terem sido salvos, a situação é bem pior. Se na aliança inferior, que era a lei, não podia nem cobrir este pecado voluntário, que dirá, agora que vocês têm livre acesso a Deus pelo sangue de Cristo, se vocês desconsiderarem a salvação, disserem, Jesus não salva não, não é verdade que Jesus salva, não é verdade que Jesus é o Salvador, o que é a apostasia. E é isso que o escritor aos Hebreus ele diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Cristo é único. E se você disser, não, Jesus não salva, eu estava enganado, eu não quero, não creio mais que Jesus salve, foi ilusão a salvação que eu recebi de Jesus, vou voltar para a lei, que era o que os crentes judeus queriam fazer, vou voltar para a lei, porque na lei eu consigo salvação, e Jesus não salva porque eu estou sendo perseguido. E com Jesus eu só arrumo perseguição, aflição, morte. Vou voltar para a lei, para me dar bem com Israel. E lá na lei eu consigo salvação. Se eu deliberadamente renunciar à salvação em Cristo, não tem outro sacrifício que eu possa crer. Se eu não creio no sacrifício de Cristo, que tira o pecado, jamais eu poderei ser salvo. É o pecado voluntário, é a apostasia. Por isso que a apostasia não tem perdão, irmãos. Porque se eu renuncio ao sacrifício de Cristo, que é o único que tira o pecado, eu faço Deus mentiroso, não tem mais o que me salvar. Porque o único sacrifício que salva é Cristo. E já na lei, aquele pecado não podia ser coberto, porque tinha sido deliberado contra Deus. E agora, na nova aliança, no santuário celeste, se eu faço pouco caso do sangue de Cristo, se eu desprezo o sangue de Cristo, não tem como eu ser salvo, porque o único sacrifício que salva é Cristo. E se eu não aceito o sacrifício de Cristo, eu não posso ser salvo. E o escritor aos Hebreus diz, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É a mesma situação lá do capítulo 6, só que agora ele usa o argumento do pecado voluntário. Lá no capítulo 6, ele tinha usado o argumento dos rudimentos da doutrina de Cristo, da terra, usou a ilustração da terra. Aqui ele usa a questão do pecado voluntário. Não há como ser salvo se você apostatar da fé, deliberadamente renegar Jesus como Salvador.
você estará irremediavelmente perdido. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É renegar que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É negar que você, tendo sido salvo, alguma vez foi pecador. É negar que Jesus, tendo te salvado, seja o Salvador. É negar que Jesus já condenou o diabo e condenará a todos que o rejeitarem. Quem assim fizer estará irremediavelmente perdido. Por isso o escritor diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, mais uma vez, ele não acusa os crentes hebreus de já terem feito isso. Ele faz um alerta. Mas ele diz que eles se deveriam lembrar dos dias passados, em que depois de terem sido salvos, iluminados, suportaram um grande combate de aflições. Foram espetáculos com vitupérios e tribulações. Eles deviam se lembrar das perseguições antigas. O próprio Paulo havia sido um grande perseguidor da igreja. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala como os crentes judeus eram perseguidos. E se lembrando de quanto eles já tinham sido perseguidos, o escritor aos Hebreus diz: em vez de vocês renegarem a Cristo e perderem para sempre a salvação nesse pecado voluntário, não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Aguentem firme. Aguentem mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Mantenham a sua fé. Mantenham a sua esperança. Assim como vocês aguentaram a perseguição até agora, e inclusive se compadeceram daqueles que sofreram, e provavelmente aqui o escritor aos Hebreus está lembrando, ou fazendo alusão à morte de Tiago e de outros crentes, como diz Flávio Joséfo nas Antiguidades Judaicas, e Eusébio de Cesareia, quando o sumo sacerdote Anano, por essa época, anos 63, 64, 65, matou a Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, e vários crentes, e talvez isso tenha abalado a fé dos crentes judeus. Não fiquem agora abalados. Lembrem do que vocês já fizeram antes. De quantas perseguições vocês já sofreram. Mantenham a sua fé. Mais um pouquinho de tempo. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas vocês, nós, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Porque abandonar a fé em Cristo, renegar a Cristo, voluntária e deliberadamente, é recuar. É se retirar para a perdição. Porque não haverá mais perdão. Porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós, e aí vem o ânimo que ele dá para os crentes hebreus, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. O justo viverá da fé. Era o resumo da lei, segundo os rabinos judeus. E para que aqueles crentes tivessem a sua fé aumentada e crescem para a conservação da sua alma e não abandonassem, o escritor aos Hebreus vai falar sobre esta fé. É o que nós vamos ver na próxima aula. Amém.